Olá, vamos continuar com as operações com monômios. Vamos falar hoje sobre multiplicação e divisão. Começando com a multiplicação. Observe o retângulo rota. Qual é o monômio que representa a medida da área de rota? Nós já sabemos como calcular a área de um retângulo. Nada mais é do que o produto, a multiplicação do comprimento pela altura. Então, vamos ver como é que a gente faz essa multiplicação. Eu escrevi aqui. Desses dois monômios, o que é que eu posso estar multiplicando? Eu posso multiplicar, por exemplo, 5 vezes 3, coeficiente vezes coeficiente. De forma análoga, eu também posso dar um resultado se eu fizer a ao quadrado vezes a primeira, porque eu sei que aqui vai existir uma multiplicação de potência de mesma base. A gente já sabe que conserva a base e somos expoentes. Então, vamos para a técnica. Como é que eu multiplico dois ou mais monômios? Você já percebeu. Basta fazer o produto entre os coeficientes. Então, é coeficiente vezes coeficiente. Parte literal vezes parte literal. Ou seja, as variáveis iguais você vai poder multiplicar, porque você vai aplicar a propriedade de potência, de multiplicação de potência de mesma base. Vamos ao resultado? Ok. 5 vezes 3, 15. A ao quadrado vezes a primeira potência dá A ao cubo, porque na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Da mesma forma, B ao cubo vezes B ao quadrado, B elevado à quinta potência, porque 3 mais 2, 5. Então, o resultado, o monômio que representa a área deste retângulo é 15A ao cubo e B à quinta. E vamos fazer mais uma revisãozinha? O coeficiente é 15, a parte literal é A ao cubo B à quinta e o grau dele é 8, porque quando o monômio tem mais de uma variável na sua parte literal, para determinar o grau, você soma os expoentes. Então, 3 mais 5, 8. Ok? Próximo exemplo. Estamos bem acostumados também com esta figura. De acordo com o paralelepípedo, responda. Letra A. Qual é o monômio que representa a área de cada face lateral? Nós já sabemos o que significa a face de um bloco retangular ou de qualquer sólido. E eu tenho aqui essas duas faces laterais que inclusive são equivalentes, ou seja, elas têm a mesma área. E eu peço para você calcular a área de cada face. Perceba que no bloco retangular, todas as suas faces são retangulares. Em outras palavras, estou pedindo para você calcular a área desse retângulo, que é a mesma deste daqui, das laterais. Eu dei a medida da base e dei a medida da altura. Vamos multiplicar. De novo, multiplicação de monômios. Como é que eu vou multiplicar? Coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal. Mas olha como fica dessa vez. O único produto que eu posso fazer aqui, a única multiplicação que eu posso dar um resultado aqui é multiplicando os coeficientes, 5 vezes 6. Eu não tenho a mesma parte literal nos monômios, então eu deixo a multiplicação implícita, porque eu não vou poder dar um resultado. Vai ficar desse jeito, x ao quadrado e y ao cubo. Vou multiplicar os coeficientes, 5 vezes 6, 30, x ao quadrado e y ao cubo. Eu posso omitir o pontinho que significa a multiplicação, ok? Vamos à pergunta B. Qual o monômio que representa o volume deste bloco retangular? Um sinônimo do nome paralelepípedo, certinho? Desse bloco retangular. Como é que eu calculo o volume? O produto das três dimensões é o comprimento vezes a largura vezes a altura. E já sabemos multiplicar, já vou mostrando. Coeficiente por coeficiente, ó, o produto de todos os coeficientes. E a parte literal vezes a parte literal. É claro que você vai multiplicar aquelas variáveis, a parte literal que tem a mesma base, porque aí você vai poder aplicar a propriedade. Aqui, por exemplo, é x ao quadrado vezes x ao quadrado. É y à sexta vezes y ao cubo. Vamos agora multiplicar.
Pronto. 7 vezes 5 vezes 6 dá 210. A resposta aqui é x à quarta, porque na multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 2, 4. Do mesmo jeito, y à sexta vezes y ao cubo vai conservar a base y e somar os expoentes. 6 mais 3, 9. Relembrando qual é o coeficiente? O monômio, então, calma. O monômio que representa o volume deste paralelepípedo é este, 210, x à quarta, y à nona. Agora eu lhe pergunto, qual é o coeficiente? 210. Qual é a parte literal? X à quarta, y à nona. E qual é o grau dele? O grau dele, como a parte literal tem mais de uma variável, eu vou somar os expoentes das variáveis. 4 mais 9, 13. Só vou fazer mais um acréscimo nesse aqui, tá? Se eu pedisse assim, qual o grau desse monômio em relação à variável x? Aí você olha para o expoente da variável x. Em relação à variável x, o grau é 4. E qual é o grau em relação à variável y? Olha para o expoente da variável y, não é 9? Então, esse monômio em relação à variável y tem grau 9. Geralmente, nós só cobramos de vocês o grau do monômio. Quando a gente pedir o grau do monômio, nós só estaremos pedindo o grau geral, ou seja, você vai olhar para os expoentes da parte literal e somá-los. 4 mais 9, 13, tá bom? Cada hora eu dou um pedacinho, né, de uma propriedade, de um conceito. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a divisão, porque se você entendeu a multiplicação, a divisão, que é a operação inversa, você faz até mentalmente, se você quiser. Observe o paralelogramo abaixo, que tem área representada por 24r à sexta até a quinta. Qual é o monômio que representa a medida da altura deste quadrilátero? A altura, a menor distância do topo da figura até o chão. Essa menor distância só pode ser uma perpendicular, um segmento que vai formar 90 graus, no caso aqui, com este comprimento. Então, observe que eu dei um monômio para representar a área, um monômio para representar o comprimento e quero um monômio que representa a altura. Venha cá. Eu já sei calcular a área de um paralelogramo. É base vezes altura. Pense aí comigo. Olhe para este monômio e você já sabe a multiplicação, então pense comigo. Vamos olhar primeiro para o coeficiente. Para achar a área do paralelogramo, eu vou fazer a base vezes a altura. Então, olha o coeficiente. Aqui tem 6. 6 vezes quanto? Esse monômio que vai aparecer aqui vai ter que coeficiente. Pense aí direitinho. 6 vezes quanto vai dar 24? Você já respondeu, 4. Pense aqui no r ao cubo, que tem que aparecer um r na parte literal. Então, tem que ser um r que elevado a que expoente multiplicado por esse r ao cubo vai dar r à sexta. Da mesma forma, você vai pensar para este t ao quadrado. Esse t ao quadrado aqui eu devo multiplicar por t elevado a que número para que o resultado desse t à quinta? Então, vamos lá. Qual é a operação que eu vou fazer para encontrar o monômio que representa essa altura? Operação inversa. Eu vou fazer a área dividida pela dimensão que eu tenho, no caso, comprimento. E como é que você acha que eu devo fazer essa divisão? Do mesmo jeito que você fez a multiplicação. Coeficiente dividido por coeficiente. Parte literal dividido por parte literal. É claro que variável é igual com variável igual para você aplicar a propriedade da divisão de potência de mesma base, que conserva a base e... Muito bem, subtrai os expoentes. Vamos à resposta. Olha, 24 dividido por 6 dá 4. 24 dividido por 6 dá 4. R ao cubo dividido, R à sexta dividido por R ao cubo dá R ao cubo, porque subtrai os expoentes. T à quinta dividido por T ao quadrado dá T ao cubo, porque você também subtrai os expoentes. Agora, deixa eu fazer uma ressalva, como sempre eu faço, né? Observe que na divisão tem um critério, né? Não é em qualquer situação que nós efetuamos uma divisão. Então, o mesmo conceito lá
que vale para números reais, vale para as operações com monômios. Vamos fazer de conta que não tem esse contexto. Calcule a altura de um paralogramo. Faça de conta que eu disse assim na questão: divida esse monômio por esse. Tem uma condiçãozinha aqui. Esse divisor não pode ser zero, senão não tem sentido a divisão. Então, o monômio que está no divisor, esse termo aqui, este é dividendo, este é divisor, ele tem que ser um monômio diferente de zero. E para que ele seja diferente de zero, basta que cada variável dessa seja diferente, ou simplesmente que o produto dessas variáveis seja diferente de zero. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O volume da caixa ao lado é representado por 2,5. Deixa eu organizar aqui que eu acho que não está aparecendo direitinho aí para vocês. Então vamos lá. Vou achar aqui e depois a gente ajuda. O volume da caixa ao lado é representado por 22,5 y nonas e oitava até a décima. Sabendo que todas as faces da caixa são retangulares, qual é o monômio que representa a altura da caixa? Sempre eu estou fazendo o link entre geometria e álgebra, isso é fundamental para você. Então, veja só, eu quero o monômio que representa a altura da caixa e dei o seu volume, ou seja, observe aqui esse chão, é como se fosse um vidro que você quer preencher todo o espaço dessa caixa, ok? Ou seja, estou trazendo a noção de volume. Eu dei este volume, que nada mais é do que comprimento vezes largura vezes a altura, que é o que eu quero, essa interrogação aí de vermelho. Então, vamos lá. Escrevi aqui para lembrar, e como eu quero a altura, eu deixei logo esse produto no primeiro membro e o volume no segundo membro. Vou substituir os valores da figura e do texto. Observe o comprimento, a largura e a altura em minha interrogação. Este produto vai dar o volume. O que é que devo fazer aqui em primeiro lugar? Devo efetuar a multiplicação. Quanto mais eu reduzir o primeiro membro e o segundo membro, mais fácil eu vou desenvolver essa equação. Então, vamos primeiro multiplicar. E eu já dei a resposta, porque nós já sabemos, já estamos ótimos em multiplicação. Número vezes número, letra vezes letra. Letra igual com letra igual. Então, 3 vezes 1,5, 4,5. Y ao quadrado vezes y, a primeira é y ao cubo, de novo, porque conserva a base e somos expoentes. Z a terceira vezes z ao quadrado, z a quinta. T a primeira vezes t a quarta, t a quinta. Vezes a altura é igual a esse volume. Como é que eu vou resolver essa equação para encontrar o valor da altura dessa interrogação? Operação inversa, por isso que nós treinamos bastante equações e operações com números reais, porque agora está tudo muito tranquilo para você. Pronto, estou diante de uma divisão de monômios, e como é que eu divido monômios? Coeficiente dividido por coeficiente, parte literal dividida por parte literal, variável igual com variável igual, para aplicar a propriedade da divisão de potência de mesma base, que conserva a base e subtrai os expoentes. Já virou até ritmo, música. Então, vamos lá. 22,5 dividido por 4,5. Ops, deixa eu colocar aqui, porque isso aí você já sabe fazer. Olha a resposta. O coeficiente deu 5. Por que aqui o y ficou y a sexta? Porque 9 menos 3, 6. Da mesma forma, você vai raciocinar para o expoente do z, 8 menos 5, 3, e também para o expoente do t, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 10 menos 5, 5. Pronto. Uma ressalva. Se, olhando para cá somente só olhando para cá. Se não tivesse esse contexto fazendo o link com álgebra e geometria, e eu dissesse assim, divida, por favor, este monômio por este. Qual é a condição para que exista essa divisão? É que esse divisor seja diferente de zero. E para ele ser diferente de zero, veja que
o coeficiente já é diferente de zero, então basta ver agora a parte literal, ou seja, as variáveis têm que ser diferentes de zero. Basta dizer que o produto entre as variáveis tem que ser diferente de zero, porque para esse produto ser diferente de zero, nenhuma variável aqui pode ter valor zero. Senão, o produto vai dar zero. Sacou? Tá bom. Um beijo e até a próxima.